Bem-vindos ao podcast Conexão.edu. Nosso objetivo é conversar com professores e alunos que moram, estudam e trabalham fora do Brasil. Nosso foco é a educação no exterior de uma forma ampla e abrangente, envolvendo não somente dicas de ensino e pesquisa, mas também as experiências pessoais e dificuldades de viver e trabalhar no exterior. Eu me chamo Rodrigo Serrão e sou professor de Sociologia do Hope College, que fica no estado americano de Michigan. Bem-vindos ao podcast Conexão.edu. No episódio de hoje conversaremos com Diego Silva. Diego atualmente atua como coordenador de desenvolvimento de recursos na Buckner International em Dallas, no Texas. Diego também atua como vice-presidente do Conselho de Rede de Desenvolvimento de Comunidades Cristãs do Texas. Ele é professor visitante da Universidade do Texas Rio Grande Valley. Ele tem paixão por ajudar pessoas e empresas a pensar de forma diferente sobre problemas e soluções. Diego tem um bacharel pela Universidade Batista das Américas, em San Antonio, no Texas, e um mestrado em Administração Pública pela Universidade do Texas do Rio Grande Valley. Diego é natural de João Pessoa e vive nos Estados Unidos desde 2000. Ele é casado com Gabriela e é pai de 2 meninos, o Caleb e o Joshua. Diego, muito obrigado por aceitar participar do podcast Conexão.edu. E eu já vou pular na primeira pergunta, que é para você falar um pouco da sua trajetória pessoal e como foi crescer nos Estados Unidos. Tá bom? É um prazer, Rodrigo, estar aqui com vocês. Muito obrigado pela proposta de falar um pouquinho sobre a minha vida e o trabalho que a gente está fazendo. Mas assim, eu acho que eu sou mais americano que brasileiro, né? Porque esse ano vai ser 22 anos que eu moro aqui nos Estados Unidos, no estado do Texas. Eu saí do Brasil quando eu tinha 13 anos para completar 14. Então, não morei muito tempo no Brasil, né? Meu pai e minha mãe trabalhavam no ministério quando eu era muito pequeno, uns 2, 3 anos. Aí, quando eu completei 5 anos, o ministério que meus pais estavam trabalhando em João Pessoa, eles fecharam, no ministério inglês da Inglaterra. Eles fecharam e minha mãe ficou em casa comigo, meu irmão e minha irmã, e meu pai foi buscar trabalho. E, bem, é a história normal de todo imigrante, né? Meus pais queriam dar uma vida melhor para mim, para o meu irmão e minha irmã. E na década lá para 98, 99, a gente já tinha família aqui, meu tio já tinha vindo para Austin para trabalhar na primeira igreja batista, e foi como a gente conseguiu aquela conexão, né? Meu pai veio no começo de ano de 2000, aí eu, meu irmão, minha irmã e mamãe, a gente veio em agosto. E assim, né? Com 13 anos, não falava nada de inglês, tive que repetir a 7ª série, foi um caos, né? Aqueles primeiros anos. Você fazia a 7ª série no Brasil? Eu tinha terminado a 7ª série, né? Tava para terminar a 7ª série. Ok. Eu tive que recomeçar aqui, porque o ano escolar aqui começa em agosto, né? E a gente veio exatamente em agosto. Mas né, aquela história, a gente... Como foi chegar aqui pela primeira vez? Você tem alguma memória daquela época, chegando no Texas? Tem. No Texas, né? Não, a gente chegou em Miami, né? Oh. Em Miami. Exatamente porque, como a maioria dos imigrantes, né, eles vêm naquela época, antes do 9/11, né, dos ataques lá em Nova York, era bem mais fácil vir com visto de turista, e você poderia trocar depois de alguns anos o seu visto, né, para residente permanente. Você chegou antes de 2001, então? A gente chegou em 2000, foi. 2000. Aí a história era, minha mãe preparando a gente ia para Disney, né? É aquela história
como criança, né? Vamos para Disney, mas não existia Disney. A gente foi para Miami, e meu tio foi pegar a gente com meu pai. Em Miami, a gente veio de carro para Austin. Dia 28 de agosto. A memória, cara, por exemplo, ir para McDonald's pela primeira vez, né? Eu tenho uma memória bem assim engraçada. A gente tava, eu acho que era no posto, e eu queria muito ir pro banheiro. Aí eu tava procurando o banheiro, mas eu só via a palavra restroom, e eu pensando que era restaurante. Ah, Eu voltei, não tô conseguindo achar o banheiro. Cadê o banheiro dessa parada? Mas assim, coisa engraçada que acontece e a gente pensa. você não falava inglês nessa época? Não falava nada de inglês. Nem inglês, nem espanhol. Só português, né? E assim, a gente foi aprendendo com os colegas na escola, assistindo televisão, assim, sua mente entra no como se fosse um survival, né? Survival mode. Você tem que aprender. Você tem que sobreviver, você tem que aprender. E acho que criança aprende bem mais rápido Isso. a língua. Mas foi muito difícil, mas eu dou graças a Deus, né, pela coragem dos meus pais de deixar tudo que eles conheciam, tudo que eles tinham no Brasil para dar uma melhor vida para a gente. Limpando casa. Meus pais limpam casa. Até hoje limpam casa. Então aí, né, lutando para ter uma vida melhor. Até hoje luta para dar uma vida melhor para a gente. Mesmo eu, meu irmão e minha irmã já somos, né, profissionais, casados, já temos filhos, mas os nossos pais é como se fosse uma âncora, né, para a gente nessa jornada de ser imigrante. E também, eu acho que é uma coisa muito importante para a gente conversar, para a gente falar, pelo menos da minha perspectiva, seria a ideia dessa terceira cultura, né? É o que a gente fala em inglês, é third culture. Que para um imigrante, especialmente um imigrante jovem, criança, ele ou ela começa a se desenvolver de uma maneira que ela já não é mais parte da cultura da sua terra, né, da sua cultura brasileira, e também não totalmente da cultura para onde essa pessoa vai, no meu caso, dos Estados Unidos. Então, eu tenho né, o que a gente fala é de third culture, essa terceira cultura, essa terceira cosmovisão que a gente tem, que não ser de lá e não ser daqui, é desse né, in between, assim. É naquele terreno liminal, né? Exatamente. Nem tá lá, nem tá aqui, você tá ali no meio. Mas como é que foi crescer aqui, Diego? Eu sei que 13 anos, então você teve uma infância no Brasil e teve uma adolescência nos Estados Unidos. Você, como adolescente, eu sei que eu conheço você a nível pessoal, então eu sei que você cresceu na igreja com outros jovens e entre a comunidade brasileira. Como é que foi esse papel da igreja e da comunidade brasileira na sua formação? Não, assim, a igreja brasileira nos Estados Unidos, e você já tem estudado sobre isso, tem outros, né, brasileiros acadêmicos que têm estudado sobre isso, escrevendo sobre isso, que a igreja brasileira, ela se torna, né, parte fundamental da vida social, espiritual, emocional do imigrante brasileiro, especialmente aqui no Texas e em outros estados dos Estados Unidos também. Então, a nossa vida era a igreja, entendeu? Era onde a gente, assim, fora da escola, né, para a gente crescendo aqui, mas para os meus pais era trabalho e igreja, entendeu? Então a igreja e para a gente também o pastor era nosso tio, né? Era o tio da gente, então era uma parte integral. A gente era os primeiros a chegar no domingo, os últimos a sair. Terça-feira a gente, assim, quarta-feira a gente ia também, quando tinha ensaio do coral, ensaio, né, do grupo de louvor, ia no sábado, então a vida da gente era a igreja. E eu acho que para isso, para mim, pessoalmente, né, a gente olhando para trás, isso me ajudou muito, entendeu? Me ajudou muito a
em algumas maneiras. Primeiro, na área espiritual, né? Crescendo na igreja, ouvindo os sermões e cantando as músicas e tudo isso, né? Me ajudou nessa área. Mas também eu acho que me ajudou na área de lembrar e relembrar que eu ainda sou brasileiro. Mesmo morando nos Estados Unidos, eu ainda tenho essa conexão ao Brasil, à cultura brasileira. E era na igreja, né? Que é muito diferente. Na igreja, aqui, especialmente aqui nos Estados Unidos, a gente celebra mais ou menos São João, que na igreja evangélica não se celebra no Brasil. Ou quando é na época de carnaval, tem uma festa. Então, tem essa conexão, a gente teve essa conexão à cultura brasileira. E foi onde a gente cresceu, né? E até hoje eu tenho amigos que são irmãos que eu conheci nessa época, quando eu tinha 14, 15, 16 anos. Agora fala um pouco da sua sua ida para a universidade e depois entrando no mercado de trabalho. Como é que foi essa transição? Eu acho que para mim, cara, quando eu estava tentando terminar a high school, né? Quando eu já tinha uns 18 anos, eu comecei a entrar numa crise, como é que fala? Existential. Existencial, né? Quem eu sou, o que é que eu devo fazer com a minha vida, né? Eu sendo imigrante indocumentado, né? O que é que eu vou fazer para trabalhar? Eu não quero, como um tanto imigrante, trabalhei fazendo entrega de comida, trabalhei estacionando carro, né? Então, naquele tempo, eu estava indo no Community College, né? Uma universidade menor, né? Não sei como é que fala em português. Não existe o equivalente de um Community College no Brasil. No Brasil. É uma faculdade comunitária. Exatamente. E, né, sem saber o que eu queria fazer. Uma das coisas que eu pensei, eu não quero estar em ministério, porque eu sei que ministério, né, é muito difícil, não paga bem, é muita dor de cabeça. Eu vi muito isso na vida dos meus pais, né, na vida da minha família. Mas aí foi exatamente nesse momento onde eu senti o chamado de Deus para fazer alguma coisa nessa área. Não sabia o que era. Aí naquele tempo também eu conheci o Marconi Monteiro, ele veio pregar na nossa igreja. Naquela época ele trabalhava para BUA, né, na Baptist University of the Americas. E vem passar um semestre ou um ano com a gente. Se você gostar, fica. Se não, você volta. Aí eu fui, em 2007, se mudei para San Antônio, comecei a fazer o bacharelato lá e graduei em 2010. Naquela época eu já estava começando a entender mais o que eu queria fazer com a minha vida, que não era na área pastoral, mas sim na área mais social, né? Como é que eu posso ajudar as pessoas de uma perspectiva cristã, pessoas pobres, famílias que não estão habilitadas e tudo assim. Eu estava olhando numa igreja lá, Trinity Baptist Church, conheci minha esposa, a gente fez parte de um ministério universitário, a gente cresceu o ministério de 4 pessoas para 400 pessoas em San Antônio. Terminei a universidade em 2010, aí a gente se casou, aí fui direto trabalhar para uma igreja bem pequena, uma igreja batista, a primeira igreja batista de Pettis, Texas, que fica entre San Antônio e Corpus Christi. A população da cidade era 299 pessoas. Extremamente, né, rural. Assim, quando você pensa no Texas, essa era a cidade. Né, com os moinhos de petróleo, tudo isso. Cavalo, boi, solto às vezes. Mas eu estava trabalhando para a igreja como ministro de jovens, né? Mas aquela mesma coisa, eu acho que não é isso que Deus quer para mim, né? Assim,
posição tradicional do ministério, que seria, aqui, especialmente nos Estados Unidos, você gradua a universidade com o seu bacharel, aí você vira o ministro de jovens, aí você vai para o seminário, né, e devagarzinho o the top é senior pastor, né? Essa é a escala, né, o business ladder que a gente fala no mundo evangélico. Eu falei, eu não quero isso. Eu acho que isso não é para mim. Aí, cara, minha esposa, ela é, eu não sei como é que fala em português, ela é court reporter. Ela é a pessoa na corte que escreve tudo, né? Que o pessoal tá falando. Ela é, bom, eu também não vou me arriscar aqui em dizer o nome em português, mas é aquela pessoa que está na corte e está datilografando tudo que é dito entre o réu, o juiz, o promotor e todas as partes. Exatamente. Okay. Quando eu conheci ela já era profissional nessa área. Aí a gente se casou, ela falou, olha, eu recebi uma proposta pra gente se mudar para a fronteira entre o México e Texas. Eu falei, fronteira aonde? Eu não, né, nem passava por mim. Fronteira. Por que fronteira? Mas, cara, é muito interessante como Deus faz as coisas, né? Porque a gente estava conversando sobre essa in-between, essa cultura, essa terceira cultura. Cara, quando a gente foi para a fronteira, eu conectei com a vida, com a cultura da fronteira tão rápido. Foi algo tão, assim, comum para mim, né? Por quê? Porque foi a minha vida. Essa vida da fronteira é uma vida que nem é daqui, nem é de lá. É entre, né? Isso foi tão interessante. A gente passou 8 anos lá, pensando que a gente ia passar o resto da nossa vida lá, né? E a gente foi, ela conseguiu um emprego numa corte estadual e o meu plano era voltar para estudar, né? Fazer o meu mestrado, mas aí eu tinha um amigo, a gente foi para a BUA junto também, e ele trabalhava nessa organização, na Buckner International, né? Que é uma organização de Dallas. Ele falou, eu preciso de uma ajuda por 6 meses. A gente precisa completar uns projetos aqui. Depois de 6 meses, você pode, né? Ou se você quiser ficar, fica, mas se não, você pode ir. Aí de 6 meses virou 9 anos. E eu ainda tô lá. Então não foi você procurando emprego, o emprego lhe achou. Tudo, até hoje, cara, na minha vida, eu sei que isso é um privilégio, que não é a verdade para muitas pessoas, mas a oportunidade sempre veio a mim. Não sei por quê. Eu sei que eu não tenho nada especial, mas assim, quando eu estava, né, na época, quando eu estava querendo saber o que é que eu vou fazer na minha vida, Deus botou o Marconi, né, aí eu fui para San Antônio. Assim, sempre foi tudo tão claro na área profissional e também na área pessoal. Deus sempre tem abrido porta, fechado porta também, mas sempre tem abrido porta para mim e para minha família. A gente vai entrar na parte do seu trabalho, mas antes eu queria, como foi que você voltou para a escola fazer o mestrado? Em que momento foi esse? Sério, então quando eu estava trabalhando, né, comecei em 2013, aí o plano era voltar para fazer seminário, né, sem saber o que é que eu queria fazer. Mas aí eu conheci uma pessoa que ela é professora universitária lá na Universidade do Texas, no Rio Grande Valley, e a especialização dela é administração pública. E em 2015 eles estavam tentando fazer um programa mestrado online, acelerado, mas com especialização em ONGs, né, em non-profits. Então era assim, a primeira classe ela falou,
você pode vir né, audit, Uhum. né? É ser aluno ouvinte. Exatamente. Assim. Sim, posso. Aí eu amei, cara. Amei a teoria, os professores. Aí acabei aquele semestre. No próximo semestre eu comecei oficialmente. Isso foi em 2015. 2014, 2015, alguma coisa assim. Foi o quê? 2 anos depois que você começou, então, a trabalhar na Buckner. Exatamente. Uhum. E a Buckner também tem incentivo, né, para as pessoas voltar para escolas, e eles pagaram parte do meu mestrado, que foi uma grande ajuda. Agora, vamos entrar num assunto que, para muita gente no Brasil assistindo, eu acho que tem uma impressão de que não existe pobreza nos Estados Unidos. E eu sei que você, pela natureza do seu trabalho, tem visto muita coisa por aí que talvez não seja o que mostra os comerciais e os filmes de Hollywood e essas coisas. Então, fala um pouco para a gente, assim, o que é que você viu em termos de pobreza nos Estados Unidos e como é que ela compara, porque eu sei que você também faz viagens para fora, que também percebe pobreza de uma forma mais geral no mundo. E como é que seria a pobreza local e também a questão com a pobreza fora? O que a gente vê em Hollywood é Hollywood, né? É uma ilusão, né? E até assim na mídia, tudo às vezes é uma ilusão, né? E o interessante nesse trabalho, cara, porque o meu entendimento de pobreza quando eu comecei era o que a maioria das pessoas pensam em pobreza, né? Quando a gente pensa em pobreza, a gente pensa em não ter dinheiro, não ter casa para morar, não ter comida para comer, né? E realmente isso são sintomas da pobreza, né? A pobreza é algo bem mais agudo, né, do que não ter dinheiro para comprar um pão ou pagar a luz e tudo isso. Mas nos Estados Unidos há um caos muito grande entre a faixa alta, a faixa média, e um caos bem maior entre a faixa média e a faixa baixa, né? Então, Você fala das classes sociais, né? classes Classe sociais. alta, classe média, classe baixa. Okay. Exatamente. Para você pular de uma classe para outra nos Estados Unidos é muito difícil. A maioria das pessoas sempre vivem na classe onde elas nasceram. Ou seja, tem pouca mobilidade social nesse sentido. Muito pouco. Assim, exatamente. Você pode crescer dentro da sua classe, né? Que é estranho, porque, assim, a gente falar sobre isso, porque todo mundo fala que nos Estados Unidos você pode ser o que você quiser. Claro que sim. Tem muitas chances aqui, mas você precisa de muito trabalho, você precisa de conexões, né? Você precisa saber de alguém e tudo mais. Mas, voltando ao assunto da pobreza, o que a gente tem visto é que há muita pobreza nos Estados Unidos, especialmente na fronteira e nas áreas rurais, né? Quando você sai das áreas urbanas, né, das cidades maiores, você vai para as áreas rurais, você começa a ver, por exemplo, um exemplo, especialmente na fronteira dos Estados Unidos, na fronteira do sul dos Estados Unidos, há um fenômeno que a gente chama de colônias, né? Em 1950, mais ou menos, os Estados Unidos teve uma crise de trabalhadores agrícolas, e eles começaram a trazer muitos trabalhadores do México e da Guatemala, da Latinoamérica, para trabalhar, né, nas fazendas. E o que é que aconteceu? Isso ajudou nessa área, mas criou um problema muito grande, porque o governo não tinha local para botar essas pessoas, né, para botar essas pessoas para viver. O que é que aconteceu? Eles começaram a formar o que se chama de colônias. São áreas que não fazem parte de uma cidade,
o dono da terra, ele divide a terra em acres ou meio acres, aí não tem água, não tem luz, não tem força, né? Uhum. As pessoas se mudam para essas áreas e eles constroem casa com que eles conseguirem pegar, né? Então você pode ver casa de, de papel, de papelão, você vê pessoas usando um ônibus escolar como a casa, você vê casa com, sei lá, feito de metal, aqueles metais. E o que acontece é que isso se desenvolveu numa cultura, do mesmo jeito que a favela no Brasil se desenvolveu na sua própria cultura, isso aconteceu a mesma coisa aqui com as colônias. Então, a colônia hoje é uma área de mais ou menos de 100 milhas da fronteira que não tem essas serviços básicos, né, como água, luz, uh, uh, saneamento básico e tudo isso. Aí, Saúde, essa parte. Tem saúde, essas coisas, iluminação tem lá, não? aí o que aconteceu? Hum. Na década, você vai 20 anos para frente, da década de 50 para a década de 70, aconteceu uma grande epidemia aqui de tuberculose em todo o país. Os Estados Unidos são os Estados Unidos, né, faz parte isso da história dos Estados Unidos, eles precisaram encontrar um scapegoat. Um bode expiatório. Exatamente. E quem foi esse bode expiatório? Foi as Os colônias, imigrantes. As né? colônias. Os imigrantes e tudo mais. Então, isso. Aí, os estados, né, os 4 estados que fazem parte da fronteira do sul dos Estados Unidos, começaram a passar leis para tentar regular essas áreas. Aí, essas colônias novas, por exemplo, da década de 75 para cá, começaram a ter, né, água encanada, luz, rua sem ser de barro e tudo mais. Mas eles ainda não recebem serviços da cidade. Então, por exemplo, se você tem uma emergência, vai demorar uns uma hora para uma ambulância chegar a você. Né? Então, isso é uma área que são áreas exclusivas, excluídas da sociedade e onde tem muita pobreza, muito crime, muitas famílias que são quebradas, né, vulneráveis. E é essa área onde eu tenho trabalhado os últimos 9 anos. Existe pobreza nos Estados Unidos? Sim. Mas os Estados Unidos sabem esconder a pobreza muito bem. Você diria que essas colônias elas são parecidas com as reservas indígenas que foi colocada ao longo dos anos, onde as comunidades indígenas foram praticamente dadas um pedaço de terra e hoje eles têm os índices de pobreza e de consumo de drogas e de uma série de outras questões de álcool maiores, assim, um dos maiores aqui dos Estados Unidos, mas em parte também é todo o histórico de exclusão, histórico de opressão que houve nessas comunidades. Você acha que você faria uma equivalência com as colônias? E nesse caso, as comunidades imigrantes ou são realidades completamente distintas? Não, eu não vou comparar a trajetória né, dos índios nativo-americanos com a trajetória dos imigrantes, porque eles estavam aqui antes de todo mundo e a maioria deles foram forçados, né, forçados a entregar suas terras e fazer tratados com o governo dos Estados Unidos. Mas há coisas muito similares, né, similares. Por exemplo, essa exclusão, né, de não fazer parte do centro da sociedade, como a gente mora aqui nos subúrbios ou na cidade, a gente tem acesso a coisas que muita gente não tem. Os níveis de pobreza,
os níveis de crime que acontecem, os baixos níveis de estudo, né? A maioria das crianças. Quando eu comecei, a colônia, quando a gente estava trabalhando, tinha 60% dropout rate. Então, 60% dos estudantes da high school não estavam graduando. Largavam a escola antes de graduar. Então, isso é, assim, para os Estados Unidos, isso é incrível. Isso, assim, até aqui em Austin, que é uma área, né, urbana e não é uma das melhores escolas no Texas, isso é para fechar a escola, entendeu? Fechar o distrito. Então, há muitas semelhanças entre esses dois grupos, né? Mas a maioria das pessoas que moram em colônias, eles vieram por sua própria vontade, né? Buscando uma vida melhor para suas famílias. Outra coisa interessante que acontece em colônias, porque já, eles começaram, isso começou na década de 50. Então você pode pensar, né? Quantas gerações de pessoas vivem em colônias? Então, a maioria das pessoas que vivem em colônias são cidadãos americanos. É. Metade deles nem sabe que são cidadãos. Vivem como se fossem indocumentados. Verdade isso. Verdade. Uau. Impressionante. Quando eu comecei, a gente começou a trabalhar lá, uma das coisas que a gente descobriu é que tinha muitas famílias que o pai ou a mãe não podiam trabalhar por causa de algum acidente que aconteceu, uma deficiência, e eles estavam passando por necessidade, mas eles tinham acesso ao governo, né, para receber. Outra coisa que acontece muito é que eles trabalham como imigrantes, como indocumentados, na área de agricultura ou na área de serviços, né, para outras famílias, e não recebem o salário mínimo. Os benefícios também, E não. os benefícios. E eles nem sabem. Porque eles talvez não tenham tirado o Social Security. Não tenham tirado, ou não tem informação. Aí muitas das vezes a gente fala, vamos lá no Social Security Office, né, no céu do governo, para a gente tirar o teu número, tirar o driver's license, a identidade, carteira de motorista e tudo mais. Isso, para mim, isso foi incrível, né? Incrível essa realidade. Mas é bem interessante isso. Você falou um tamanho de 100 milhas, ou seja, é muito grande isso. Muito. Então, você está pensando aí numa população de mais ou menos quantas pessoas? No Texas, dos 4 estados que estão na fronteira, o Texas tem a concentração maior de colônias. E no sul do Texas, no condado de Hidalgo, o condado de Hidalgo tem a concentração maior de colônias do estado do Texas. A gente trabalhava numa área de mais ou menos 25 milhas, um radius, um rádio de 25 milhas, e dentro desses 25 milhas tinha mais ou menos 30 mil famílias. Uau! Então é muita gente. Uhum. São muitas pessoas, muitas vidas, né? Mas essa é a realidade, né? E o trabalho que a gente tem feito durante esses 9, 10 anos tem sido trazer mais luz para essas áreas, né? Conversando com outras organizações, conversando com o governo local, para trazer mais acesso, dar mais acesso para as pessoas que moram e que fazem parte do que a gente fala, o backbone, né, da coluna central da economia americana. Porque sem essas pessoas, a economia americana para, né? Para. É engraçado que, bom, não tem nada engraçado nisso, mas é interessante que agora na pandemia, né, essas pessoas foram consideradas heróis porque são serviços essenciais, né, que não pode parar, e ao mesmo tempo eles iam sendo, né, expostos ao vírus com mais
frequência e também chegando a óbito também com maior quantidade do que as pessoas que podem ir para um office, assim, né? Trabalhar de casa, tal, essas coisas. É. Vamos, e com relação à sua ida a outros países, como parte também do seu trabalho, nesse caso, esse tipo de pobreza da colônia equipara-se um pouco com pobreza que você viu fora também? Aí quando a gente sai dos Estados Unidos é quando a gente começa a ver pobreza extrema, né? Tem famílias que estão sobrevivendo com menos de $1 por dia. No Peru, por exemplo, em Pamplona, a gente tem um centro comunitário lá e é bem interessante. Tem como se fosse uma montanha. Aí no lado sul da montanha é onde o pessoal rico mora. As casas enormes, entendeu? Piscina e tudo mais. No lado direito, no lado norte da montanha, e mais para baixo, é onde o pessoal pobre mora. E o pessoal pobre dão serviços a esse pessoal rico. Mas o que aconteceu foi que parece que em 2004, alguma coisa assim, a cidade construiu um muro separando essas duas partes de Pamplona. Uau! Aí você pode ir, hoje você vai a Pamplona, você sobe no edifício, uma coisa, e é incrível, cara, essa visão, assim, uma visão da pobreza, né? Um lado esquerdo é verde, o ar é limpo, não tem, assim, como se você vê, assim, uma foto perfeita de de um bairro, né? Do lado direito, poluição, é tudo marrom, você não vê uma árvore, né? Tudo em cima do outro, incrível, incrível. E o pessoal, os moradores do lado direito, eles odiam o muro, né? Porque, por exemplo, eu conheci uma senhora que demorava mais ou menos 25 minutos da casa dela para a casa da patroa dela. Então ela podia ir, né, passar o dia lá e voltar para tomar conta da família dela, dos filhos dela. Mas quando eles construíram o muro, demorava 1h30 a 2 horas para ela ir para o trabalho. Então o que aconteceu? Ela tinha que ficar na casa da patroa de segunda a sexta e só voltava para casa no final de semana. Então, coisas assim pequenas que a gente não pensa que são coisas grandes, mas são coisas enormes. Especialmente para as famílias que estão trabalhando, que estão vivendo em pobreza extrema. E esse muro foi criado para proteção do rico com relação ao pobre? A cidade tem muitas teorias, né? Tem até um nome, não me lembro, vou ter que mandar para você. Mas é mais ou menos isso. A ideia do muro veio do lado sul, né? Do lado rico. Veio a mesma ideia do Trump de fazer o muro. Mais ou menos. É a mesma lógica. Falar em Trump, bom, não vou falar em Trump agora não, porque você trabalhou com o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos na época dele, mas antes disso, me fala, você dá aula também como professor, como lecturer, que a gente não tem essa categoria no Brasil, mas você dá aula na UT do Rio Grande Valley, né? Como é que foi essa oportunidade e como é que você faz para dar aula lá? Sim. Então, como eu fiz parte da primeira classe desse programa novo, o dean da escola me convidou para eu dar uns workshops na área de non-profit, né, management, na área de gerência non-profit, como é que chama? ONG, né, organizações não governamentais, ou sem fins lucrativos. Aí eu fui, assim, eu graduei em dezembro, em fevereiro eu comecei a dar esses workshops, porque especialmente esse programa ele é enfocado mais na área profissional prática, né?
um mestrado de administração pública é um mestrado, um degree profissional, não é um degree acadêmico. Entendi. Aí eles falaram, os alunos estão gostando muito do workshop, você acha que você pode ensinar uma classe, um semestre? Falei, sim, vamos, eu estou gostando, é uma maneira para mim também de continuar aprendendo mais sobre a minha área, né, minha área profissional. Uhum. E foi assim, o programa todo é online, né, a gente não vai para a escola, porque a maioria dos estudantes são profissionais, a gente tem muito, por exemplo, a senador e representante estadual que faz parte do programa, Hum. do Texas, muitas pessoas trabalhando para o governo federal. Sim, é um programa bem profissional, bem prático. E foi assim, a oportunidade veio para mim. Eu não fui buscar. Eu disse, você quer fazer isso? Você tem tempo para fazer isso? Eu falei, acho que sim. Aí eu É comecei. um tema na sua vida, né? É um tema, cara. Isso Agora, não o importante é você saber reconhecer a oportunidade e agarrar ela, né? Também. é verdade. Isso é pura verdade. Porque senão passava batido. É, é. Interessante. Aí eles querem muito que eu comece um PhD para eu entrar em tempo integral lá, mas eu acho que isso não é para mim agora. Tem planos, pelo menos? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que, né, especialmente nessa área, né, de pobreza, na área de serviços sociais, eu acho que tem muita coisa para a gente estudar e ser descoberta ainda. Acho que é uma área acadêmica que não tem tantas pessoas, né, dando atenção para essa área, entendeu? Uhum. Até porque a academia é bem pequena. Então, No caso, talvez, vamos ver. você seria um doutorado em serviço social ou em outra área? Provavelmente um PhD em administração pública. Administração pública, ok. Né? Me diz uma coisa, se, por exemplo, uma pessoa aí lá do Brasil está assistindo a gente aqui e ela pensa em seguir uma carreira no non-profit aqui dos Estados Unidos, qual seria os passos, vamos dizer assim? Eu sei que no seu caso as oportunidades vieram, mas É, se é, você pensar em buscá-las, como é que seria, mais ou menos? é. Não, eu acho que a primeira coisa é, para qualquer pessoa que está pensando em trabalhar nessa área de non-profit, não pense em ganhar muito. Uhum. Como um ministério, né? Eu acho que isso sim é uma área, é uma profissão que é mais um chamado, uma pessoa que quer fazer algo que tenha mais importância para ela do que fazer um serviço econômico ou fazer dinheiro, algo assim. Uhum. Mas eu acho que, primeiramente, essa pessoa tem que ter um chamado para qualquer área que ela quer fazer, né? Porque é muito trabalho, é um trabalho muito difícil, é um trabalho que suga toda a sua emoção, paciência, né? Porque você está trabalhando com pessoas vulneráveis, Uhum. né? Então, ah, tem uma história, eu e minha esposa, como ela trabalha na corte, ela vê o pior, né? Todo dia ela vê o pior da nossa sociedade. E eu também trabalhando nessa área, eu vejo o pior da nossa sociedade. Então, isso para a gente é muito difícil. Então, a gente faz terapia e tudo mais sobre isso. Um, eu acho que, primeiro chamado, ter esse chamado na vida e saber exatamente em que área, né? Porque é uma área tão grande. Né? Você pode trabalhar com, órfãos, né? Você pelo Estado, e agora eles estão tentando, né, ter os filhos de volta. Pode trabalhar com dogrados, pode trabalhar com pessoal que tem problema mental. Então, é uma área muito grande. Então, saber a especialização que você quer fazer. Uhum. E eu acho que na área educacional, acadêmica, qualquer
área que você estudar, você pode usar né, os fundamentos da sua área. Se você estudou inglês, ou se você estudou matemática, se você estudou engenharia, os fundamentos é bem, como é que fala? Você pode trocar de um lado. Transferíveis, exatamente. São bem transferíveis. Por exemplo, a gente estava trabalhando em Guatemala e a gente estava com um grupo numa igreja de Dallas. E a gente foi para lá porque essa comunidade que estava numa montanha, a comunidade maia, eles nem falavam espanhol, eles precisavam de água. Aí a gente foi lá para fazer um poço, né, um poço de água. Mas ninguém era engenheiro. Como é que a gente vai, né? Como é que a gente vai fazer? Então, ok, no próximo ano a gente vai ter que trazer um engenheiro para ajudar, né, e assim, coisas assim simples. E também eu acho que, como qualquer profissão, qualquer oportunidade, é networking. Conhecer pessoas, né, saber quem são as pessoas que estão fazendo, como é que fala? The thought leaders. Os líderes, né? Os o quê? Os líderes da área. But thought leaders são os líderes... Os que pensam acerca da área que você quer trabalhar, mais ou menos. Exatamente. Quem está na frente, tipo, pensando o futuro daquela área, da profissão. E conhecer pessoas. Eu acho que nesse trabalho, essa relações é bem mais importante, né, do que um degree acadêmico. Não que o seu estudo não seja importante. Claro que é. Meu estudo tem me ajudado muito. O degree é o diploma que você fala. O diploma. Mas relacionamento pessoal com pessoas é tão importante, cara. Especialmente na minha área. Por quê? Por exemplo, agora a gente está trabalhando para conseguir um grant, uma bolsa da USDA, do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Enorme a bolsa, né? Lá para milhões. Mas aí a gente tem uma conexão com um dos senadores do Texas, né? E a gente também tem uma conexão com um dos diretores da USDA. Então, antes da gente aplicar, o que a gente fez? A gente entrou em contato com essas pessoas e essas pessoas já começaram a trabalhar no background, atrás. Aí só a gente mandar a aplicação sabendo que já vai ser aprovada. Então, relações, entendeu? Você tendo relações com pessoas é bem mais importante. E também conhecer os líderes certos que vão fazer. Conhecer os líderes certos. Vão fazer. Você falou de Trump, por exemplo, né? Nos Estados Unidos, e eu acho que em qualquer lugar, você tem que, especialmente nessa profissão, você tem que saber navegar a política. Né? Não só a política do país, do estado, mas a política da organização que você também trabalha. Sabe, ter esse dom, essa experiência é muito importante. Porque, cara, tudo muda, né? Como se fosse um pêndulo, especialmente a política aqui nos Estados Unidos. Um dia tá todo mundo para a direita, a maioria tá para a direita. Outro dia a maioria tá para a esquerda. Já não existe um centro, né? E vocês têm que trabalhar com Você tem que trabalhar com um com o outro. Né? Eu não vou sentar aqui, o Trump ganhou, eu não vou querer trabalhar com ele quando mais de 25 mil famílias estão morrendo de fome na fronteira. Eu vou ter que dar um jeito de trabalhar com esse cara e com a administração dele. E as coisas se transferem, né? Por exemplo, o trabalho que você começou com o Departamento de Agricultura na época dele e agora continua com o Departamento de Agricultura, mas da administração do Biden, né?
essa questão aí. Os trabalhadores de carreira que estão ali, que independente de quem é o presidente, eles ficam lá, eles são não sabem. permanentes. Exatamente. Interessante, cara. Ó, eu tô indo já para o final, a gente tem aí ainda mais ou menos uns 10 minutos, mas deixa eu te perguntar aqui uma coisa. Eu vi que você participou de várias diferentes áreas dentro da própria Buckner, né? Você começou com missões e isso aí. E como é que é esse processo como foi, né, para você de crescimento? Foi também a oportunidade chegando? Não, eu acho que ou existe um plano de carreira dentro da própria empresa que você vai crescendo com o tempo? Eu acho que sim, para todas essas perguntas. Mas para a gente entender um pouquinho mais, eu acho que é preciso falar um pouquinho sobre a Buckner. A Buckner é a organização ONG mais antiga west do Mississippi. Do Mississippi. Oeste do Mississippi. A gente tem 142 anos. Então, o que a gente fala é uma organização de legado, né? It's a legacy organization. Começou na Guerra Civil, tudo mais. Então, a Buckner é uma organização que sempre está mudando. E eu acho que é uma coisa que eu amo mais da Buckner, que ela sempre está mudando para poder servir as pessoas com que ela serve, né? Então, um dos valores mais importantes da organização, né, é saber disso, saber que a organização muda e as pessoas mudam. Se você não gosta de mudança, você não vai ficar muito tempo nessa organização. Então, a gente estava conversando sobre transferência de ferramentas, né? Ferramentas ou acadêmicas ou profissionais. Isso é bem importante para a Buckner. Porque um dia você pode começar como um coordenador de missões, mas a gente vai mudar, a gente não vai trabalhar mais nessa área, a gente vai para essa área porque essa área tem mais impacto e a gente precisa de uma pessoa que tem A, B e C em experiência, né? Aí você tem que pensar, como é que eu posso transferir as minhas experiências para essa nova oportunidade? E esse é uma coisa que eu aprendi com os meus pais, né? Essa ideia. Eu acho que todo imigrante que tem sucesso tem essa ideia que eu preciso estar mudando também. Tem que se adaptar, né? Tem que me adaptar e não só adaptar e falar, ok, cheguei. Não, é adaptar e pensar como é que eu posso crescer mais. O que é que eu tenho que aprender nessa temporada que eu tô, né, para a próxima que vai vir que eu ainda nem sei. Então, devagarzinho, crescido na organização, tem muitos mentores, né? Mentores que falam? Mentores, Mentores na organização, que eu gosto muito de aprender coisas novas, sempre estou lendo alguma coisa, e isso os líderes viram em mim, né? Estão me dando a oportunidade. Até porque porque eu não moro mais na fronteira, né? Agora voltei para Austin. Eu e Gabriela, eu e minha esposa, a gente fez a decisão de voltar para Austin em dezembro de 2021. A gente assinou o contrato para construir a nossa casa antes de eu falar com a organização que eu estava saindo da fronteira. Dezembro de 2020, então. Lá... 2020, desculpa. Aí a gente já tinha feito, né, a decisão que a gente já estava voltando para Austin e que eu acho que eu vou ter que procurar um novo emprego. Quando eu falei para eles, cara, eles falaram, perfeito. A gente já estava conversando uns meses atrás, querendo mudar você, mas para uma área central, porque a gente precisa de ajuda em A, B e C. Eu nem sabia. Entendeu? Outra vez, Deus tem sido fiel e ajudado a gente nessa área. Bacana. Diego, eu acho que a gente agora
caminha para a última pergunta, e ela é aquela que eu já lhe falei, né? Qual seria a sua sugestão para quem está ouvindo, né? Qualquer coisa. Eu tenho lido muito esses últimos meses, tenho lido muito na área sobre relações de raça, né? De race relations. Relações raciais. E tem um livro que saiu que se chama The 1619 Project. É em inglês. Mas é um livro que saiu no começo desse ano, final do ano passado, que fala da história dos Estados Unidos pela lente da escravidão. É impressionante, né? A lente da escravidão. A escravidão é uma marca que é muito grande na história dos Estados Unidos, mas não é uma daquelas coisas que a gente celebra. E não é para celebrar, mas não é aquelas coisas que faz parte da como é que é a palavra? Do calendário. Não só do calendário, mas do mito dos Estados Unidos. Sim. Os Estados Unidos têm um mito bem limpo, bem perfeito. Mito como é? Mito da organização, né? Da criação. Assim, exatamente. Né? Esse mito não inclui a escravidão. Porque os Estados Unidos sempre foi fundado na área que eles vieram aqui para buscar libertação, né? Eles vieram aqui e lutaram pela sua própria libertação, mas eles estavam escravizando o pessoal 2 milhões de pessoas. Né? Então, esse livro, ele são diferentes tipos de autores e fala na área, por exemplo, na área de educação, na área acadêmica, na área da justiça, na área da saúde, e cada capítulo é uma narração histórica, mas de uma lente da escravidão. É muito interessante. Esse livro, ele primeiro surgiu no New York Times, não foi? Exatamente. No jornal, e aí agora virou essa compilação em formato de livro. Muito boa sugestão. Então, cara, muito obrigado mais uma vez por ter aceitado essa conversa, aliás, por participar dessa conversa, né, e por trazer essa sua história aqui para a gente, e parabéns mais uma vez aí por ter sobrevivido aí a vida do imigrante, e tá não somente sobrevivido, mas thriving, como é que chama? Superando, né? Crescendo e superando e realmente fazendo sua história aqui. Pois Obrigadão mesmo. Obrigado a vocês, o pessoal que está escutando. Desculpa aí o português quebrado, sem lembrar as palavras, mas é uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigado. Cara, deixa eu falar sobre o seu português, que não tem nada quebrado, não, viu? Eu acho que você foi ao Brasil depois que veio aqui, não? Não, cara, eu tô indo pela primeira vez agora em junho. Em junho, de 21 anos. 21 anos. Não, seu português está excelente. Eu já conversei com gente que estava menos tempo aqui, que tem mais. Eu às vezes tenho, não é problema de falar português, claro que não. São palavras assim que de fato você esquece, mas o seu está excelente. Parabéns também. Obrigado, Rodrigo. Tá bom? Um abração. Um abração. Até a próxima. Tchau. Obrigado mais uma vez ao Diego Silva por participar deste episódio do podcast Conexão.edu. Obrigado também a todos vocês que ouviram o nosso bate-papo. Se você gostou desse episódio, se inscreva em nosso canal. Estamos no YouTube e também no Spotify. Compartilhe esse episódio com seus amigos e nos siga nas redes sociais. Nosso endereço no Instagram é @conexão.edu, tudo por escrito. Tchau e vejo vocês no próximo episódio.